Olá, Pai do Senhor, queridos, Deus nos abençoe nesta manhã. Graças a Deus, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome desse Deus Todo-Poderoso. Senhor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você que está inscrito nesse canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde nesse dia, Deus te proteja, tudo que você fizer esteja debaixo da cobertura do Senhor, e o Senhor tem promessa para a tua vida, não esqueça disso. Também você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado por você estar aqui conosco. As portas desse canal estão abertas. Aqui nós falamos da palavra de Deus, meditamos e refletimos sobre esta palavra maravilhosa. Então, você é nosso convidado. Se quiser participar, fique bastante à vontade para isso, tá bom? E não esqueça, no final, você dá o seu gostei, não gostei, o seu like aí, para ajudar o pastor com os vídeos, tá bom? Então vamos à palavra do Senhor que está em Salmo 27, diz assim, ó, verso 10. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Bem, meus amados, eu quero falar dentro de uma perspectiva da sistêmica, né? Sistêmica é uma teoria que ela olha para a família como um sistema funcional, né? E que todos os membros, né, desse sistema podem ser abalados, e é esse abalo individual, né, cada membro, cada situação que acontece, abala todo o sistema. E também cada membro influencia sobre o sistema e o sistema influencia sobre os membros. Então, olhar para o sujeito dentro de uma perspectiva de um sistema. E a família é o sistema familiar, que tem a sua homeostase, que tem a sua continuidade, que tem os seus ritos de passagem, que sofre com o ciclo, né, que acontece na família, e alguns abalos que supostamente possam acontecer, um acidente, uma enfermidade, uma morte, outras situações que vêm e podem mover esse sistema chamado família. E aí eu quero falar exatamente sobre essa situação do abandono e o porquê disso, né? Às vezes nós temos modelos familiares em que a criança, vou colocar aí 10 anos de idade, que está na pré-adolescência, né, sofre com um abalo nesse sistema familiar, ou seja, o pai abandona. O pai abandona a família, vai viver com uma outra pessoa, uma relação extraconjugal, e acaba deixando filho, deixando esposa e os filhos para criar, né? Então, esse garoto de 10 anos, ele sofre uma situação, um trauma muito grande, porque ele tinha aquele pai como uma espécie de espelho, né? Um herói ali para si, estava construindo com o pai uma relação, né? Que seria interessante, que vai ser interessante para a sua vida adulta, que vai ajudar muito lá na hora de ele ser essa referência da sua casa, quando ele for constituir uma outra família. Então, a presença do pai nesse momento seria algo extraordinário para esse menino, né? Sem contar a questão de pré-adolescência, né, já entrando próximo de uma adolescência, que é um período conturbado na vida de qualquer adolescente, pré-adolescente. Por quê? Porque nesse período também o adolescente sofre com algumas situações, por exemplo, física, né? O reconhecimento do cérebro dos membros que crescem, né? A readaptação do cérebro para essa situação, os conflitos internos que esse sujeito ele está passando, né? A fase das dúvidas, as fases das situações, as fases das experiências. Então, é uma
como todos nós passamos, uma situação bem delicada, né? Fora isso, vem essa questão do abandono, né? Que nesse sujeito foi abandonado. E aí, qual é a situação? A situação é que, dependendo da relação que ele tem com esse pai, houve, né, um rompimento afetivo. Esse pai, simplesmente, esse sujeito que eu amava, esse sujeito que eu tinha como referência para mim, esse sujeito que firmou comigo uma aliança afetiva, até a minha saída, de casa para formar uma outra família, simplesmente ele rompeu comigo, né? Ele rompeu com a o laço afetivo. E isso me trouxe desgastes, isso me trouxe traumas. Hoje, esse adulto, ele vai sobreviver, esse sujeito ele vai sobreviver a essa situação. Porém, se esse pai for significativo, como eu falei para vocês, ele vai levar esse trauma para a fase adulta. E todas as situações que remeterem a ele a um abandono, ele vai sofrer com isso. E não necessariamente como o pai que abandonou, mas o abandono em todas as áreas. Então, qualquer sentimento, qualquer situação que leve esse sujeito a a repensar sobre o abandono, aquele sentimento que fica alojado, ele vai ter um desgaste emocional, ele vai ter algo negativo, ele não vai saber reagir diante de algumas situações, porque o sentimento de abandono foi instalado ali naquele momento, daquele rompimento, com a figura do pai, quando o pai sai de cena, sai de casa, e abandona esse sujeito. E aí isso vai romper em situações na fase adulta. Por quê? Porque as próximas relações que esse sujeito tiver, por exemplo, uma esposa, ele não vai reproduzir uma com segurança para essa esposa, uma confiança, uma estabilidade emocional. Por quê? Porque ele não recebe essa herança do pai. Ele não recebe essa herança desse sujeito, como eu falei, que ia sustentá-lo emocionalmente para que ele pudesse chegar nesse estágio da vida, que é o estágio relacional, com esse subsídio, com essa fonte, com essa base de estabelecimento. E aí dá-se os conflitos, relacionais, dá-se as situações. Esse sujeito é muito tendencioso a ficar repetindo relações, seguindo numa sequência de relações, porque ele não transmite confiança para a outra pessoa, ele não transmite estabilidade, ele não transmite base, justamente porque esse abandono fez uma situação de trauma, de mazela que fica instalada com um sentimento muito hostil para esse sujeito, principalmente nas suas relações. E aí, o rei Davi, no Salmo, ele diz: ainda que meu pai, ou minha mãe, ou até mesmo ambos me abandonarem, olha só, esse abandono pode me trazer traumas, pode me trazer dores, pode me trazer sofrimento. Mas ele diz assim, ó, mas o Senhor ele vai me acolher. Olha só, amados, o Senhor, a figura desse Deus é uma figura que se completa como um Deus na figura de um pai, mas também se completa como um Deus na figura de uma mãe. Então, Deus ele substitui essa ausência como um pai e uma mãe. Ou seja, todas as áreas que nós temos de nossa vida, elas afetivamente serão supridas pela presença do Senhor. Todas as situações
que supostamente tenham acontecido comigo, né, Deus pode me ajudar a reverter. Deus pode me ajudar a substituir esse sentimento, que é um sentimento nocivo a mim, por um sentimento mais, digamos, leve, né? Tipo o fardo, tirar esse fardo pesado e colocar um fardo leve e me dá a oportunidade de viver novamente e me dá a oportunidade de me relacionar novamente na certeza de que esse Deus vai completar as ausências que foram deixadas e que me causaram situações traumáticas na minha vida. E aí eu vou conseguir viver, vou conseguir respirar, vou conseguir superar as situações, vou conseguir mover a minha vida através da mão do Senhor sobre mim. E o Senhor vai proporcionar um ambiente favorável para que eu possa reelaborar essa situação, né? Vai me dar condições para que eu possa responder de forma positiva a esses traumas negativos que tentam assolar a minha vida. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus do impossível. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus esteja contigo em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém.